Nós sabemos também, Bernardo, que uma outra problemática seria a falta de mão qualificada, né? Mão de obra qualificada. O que pode ainda ser feito, que eu sei que o empresário, a pessoa que está querendo investir ainda esbarra com essa falta de mão de obra qualificada? A falta de mão de obra qualificada, ela não é uma problemática do município de Paraná. Hoje nós temos as grandes obras nos programas do PAC, do governo federal, com todos os setores com deficiência de engenheiro civil, de mão de obra, de mestre de obra e tal. Não é diferente nas indústrias aqui instaladas de Paraná. Por sorte, nós tivemos hoje instalado o CTI do Senai, que é o Centro de Tecnologia e Informação, se eu não me engano, que fica ao lado do quartel, e tem resolvido alguns problemas de mão de obras, aquelas mão de obras intermediárias, não aquela de ponta na parte de engenharia, mas da parte técnicas, realmente nós temos mandado algumas pessoas para lá, tem pelo menos o início dessa mão de obra especializada, para que nós tenhamos no futuro realmente preenchida essa lacuna da mão de obra intermediária. E as faculdades existentes no Estado, e mesmo as fora do Estado, têm mandado os seus filhos oriundos de Rondônia, para Rondônia novamente, especificamente em Ji-Paraná. Hoje nós estamos vendo isso com bastante visibilidade, bastante clareza, na parte de odontologia. Tá? Mas nós temos hoje engenheiros, amigos meus, inclusive filhos de amigos meus, que estão com os filhos terminando. Então isso vai melhorar, mas vai melhorar paulatinamente, assim que isso acontecer. E Rondônia hoje já tem várias faculdades, a maioria delas na capital, que vem trazendo uma formação que pode não ter aquele teor de informação que tem no sul do país, sudeste e tal, mas é uma formação acadêmica, tá? Que ele pode ser treinado daí nas empresas que assim necessitam dessa mão de obra. Então, realmente, é um planejamento de longo prazo. E esse longo prazo, ao longo dos 10, 20 anos, é assim que nós devemos enxergar a qualificação da mão de obra e da indústria aqui no município de Paraná e no estado de Rondônia. E as empresas do setor industrial têm recebido o apoio merecido dos governos municipais e estadual? Silvia, quando nós inauguramos a unidade lá no Anel Viário, em 2006, eu tinha a promessa do governo estadual, do governo municipal, que seria asfaltado em 2007. 2007 nós estamos em 2012, a minha indústria está lá. Hoje nós temos dificuldade de acesso, são 600 metros só de pista. Tá? Nós temos que fazer aquela manutenção com parcerias com a prefeitura, com o governo do estado, pedindo, pelo amor de Deus, para que faça isso, porque eu não posso ter uma patrol, eu não posso ter uma pá carregadeira, porque não é o meu segmento. Tá? Então, nós temos que ir lá de bandejinha, pedir favor, pelo amor de Deus, estou com carreta atolada e tal. E nós temos a indústria lá e a coisa não acontece. Então, dos setores que estão responsáveis pela infraestrutura, que é estados e município, está muito devagar e nós não sabemos se vai sair esse ano em 2012, mas a promessa dessa semana, que eu falei que as pessoas responsáveis, é que vai ser feito o anel viário. Então, nós estamos nessa promessa desde 2006. A indústria está instalada, tá? Precisa, uma indústria de alimentos não pode ter aquela poeira, não pode ter o barro dentro de uma indústria. Então, os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento de infraestrutura, nós estamos pedindo só infraestrutura, não estamos pedindo mais nada. Tá? Infraestrutura, o que é? Asfalto, bloquetamento, água, telefone e energia. Que é o mínimo. Isso nós precisamos para gerir nosso negócio, porque esse outro resto não é o nosso negócio. O nosso negócio é desenvolver, produzir, transformar o produto agrícola e entregar na mesa do produtor através das redes de supermercado. Fazendo um comparativo entre comércio, propriamente dito, que é forte também aqui em Ji-Paraná, a indústria, né? Se tivesse esse incentivo maior, vamos dizer, por nossas autoridades, a questão de emprego, que é o que tanta comunidade realmente preza, a indústria tem como absorver muito mais empregos diretos e indiretos em se falar de comércio. A indústria ela é muito dinâmica. Quando você faz uma planta nova, aquilo lá só funciona se tiver mão de obra. E essa mão de obra são empregos, tá? Certo. Só para você ter uma ideia, quando do incentivo tributário que veio no estado de Rondônia, na época, no início foi no governo Bianco, depois passou pelo Raul, pelo Ivo e tal, e hoje com o Confuso ele está se mantendo. Só para você ter ideia, eu vou citar o exemplo da nossa empresa, que é uma empresa que começou há 25 anos, nós estamos aqui e tal. Ela saiu de 21 empregos para 100 empregos hoje, tá? No espaço de tempo de 4 anos. Isso é muito, se você pensar em indústria.
Se você pega um comércio, uma loja, ela vai ter 1 ou 2. Na época de final de ano, ela vai ter lá um aumento, depois demite. Então, a indústria, ela aloca mão de obra muito rápido. E se falar em rapidez de mão de obra, 1 ano, 2, 3 é muito rápido, tá? Não tenha dúvida. Então, precisa que a indústria seja estruturada no estado de Rondônia, especificamente de Paraná, mas, para isso, os órgãos competentes, que são responsáveis pelo alojamento, pela instalação dessas empresas, realmente façam o seu dever de casa, a sua contrapartida, tal, porque é normal hoje em qualquer município desenvolvido do sul, sudeste, mesmo no Mato Grosso, que os governantes vão lá e abraçam os empresários sérios que vêm aqui para realmente produzir, gerar riqueza. Eles vão lá, abraçam os caras, trazem, pagam passagem, hospedagem e tal, faz um plano, traça, faz o planejamento estratégico daquela indústria e está liberado, você entendeu? Daí para frente é parte inerente, única e exclusivamente do empresário ou do industrial, para que ele realmente retoma a sua projeção de instalação de uma empresa. Bernardo, para finalizar, o que a Associação Comercial tem feito, né, que eu sei que é anseio de vocês, para fortalecer o setor industrial? A Associação Comercial, no final do ano passado, deu uma ênfase maior naqueles terrenos que está hoje disponível no Distrito Industrial. Mas, ao meu ver, pelo que tudo indica, o projeto do Distrito Industrial, ele foi planejado para as empresas menores, para aquelas empresas que não tinham esse volume de construções físicas e de construções que realmente viesse atender a necessidade realmente de um distrito industrial. Isso fez com que fosse dado a pessoas que não tinham nenhum planejamento. Ela pegou o terreno, se apossou do terreno, tinha X anos para construir, não fizeram, e virou lá um matagal hoje. Hoje dá para você contar nos dedos, acho que não precisa nem das 2 mãos, e empresas que estão lá realmente instaladas e são sérias, estão produzindo. Só que o que acontece? As que estão lá, aí você pega a gramação que está lá hoje, vou citar um exemplo de uma, que ela teve que pegar N terrenos pelas dimensões dela. Está ocioso? Nem 1 metro quadrado está ocioso. Pegamos lá outra empresa lá de fábrica de ração, que é a Vitasal, está ocioso, todo ele tomado com as suas instalações, entendeu? Então, o distrito industrial, na sua geração, não teve essa visão, porque não teve uma troca de ideias de quem seriam os detentores daqueles terrenos. Fizeram o distrito industrial dentro de sala de planejamento de prefeitura, tá? E realmente não estipularam o tamanho de terreno na proporção das indústrias que lá seriam instaladas. Então, hoje ele tem essa deficiência por isso, porque tem proprietários legalmente, porque a prefeitura fez essa doação, e hoje eles têm que mudar a lei para ver quem realmente é detentor do terreno, se é ele ou se é a prefeitura, mas enquanto isso o mato cresce e as coisas lá realmente não acontecem, com exceção de algumas empresas, tá? Então, precisa que o distrito industrial seja discutido com o setor industrial, especificamente a associação comercial através das pessoas que são responsáveis pelas indústrias, tá? Unir as classes, discutir, pegar os empresários, sugerir qual é o segmento, qual é o setor, ver se lá pode ser instalado ou não. Por exemplo, não pode ser instalado lá um curtume. Ele precisa, por exemplo, num local mais adequado que o industrial, que vai ter lá indústria de alimentos, indústria de ração, indústria de transformações. Então, não pode ser perto, tá? Então, são essas coisas que precisam ser estudadas, para que realmente o distrito industrial ele venha atender a necessidade do empresário que está planejando realmente ter o seu crescimento ao longo do mínimo 10 anos. E o que falta é só a iniciativa, que é o que nós esperamos. Luiz Bernardo, muito obrigada pela sua participação. Todas as quartas-feiras estaremos por aqui no quadro Sergipe em Ação e eu espero tê-lo em outras vezes aqui. Eu que agradeço. A Associação Comercial, através do nosso presidente Alexandre, ele teve essa iniciativa que partiu dele. É muito louvável que isso aconteça, para que realmente a Associação Comercial apareça naquilo que ela tem que aparecer, como instituição e não como as pessoas que estão lá. Então, isso que é importante, é que a Associação Comercial ela vá ao encontro das pessoas, tanto da indústria como do comércio, que é ela que faz a fomentação e o desenvolvimento do município e do estado. Tá joia, obrigada. Na quarta-feira você já sabe, né? Dentro do nosso Falas de Paraná tem mais um Sergipe em Ação.